Na primeira aula do curso. Você vai redigir, faz de conta que você morreu e alguém está escrevendo o seu necrológio. E você vai fazer de conta que nesse necrológio, a pessoa, o personagem do necrológio, que é você mesmo, realizou o que de melhor ela queria na vida. Esquece os defeitos, você conseguiu realizar tudo que você queria de bom. E você vai ser lembrado por isto. O que está lá? Não, eu quero ser lembrado exatamente pelo que eu fiz. Eu eduquei uma pá de gente, essa pá de gente está educando o Brasil. Era isso que eu queria fazer, pô. Deu certo. Olá pessoal, saudações a todos. Estou fazendo esse vídeo em homenagem a um grande professor, na minha opinião, um dos maiores filósofos do mundo, né? O maior filósofo do planeta Terra, na minha opinião, por toda a sabedoria que ele nos passou. Infelizmente, nos deixou ontem, né? O filósofo Olavo de Carvalho, no dia 24 de janeiro de 2022. E nos deixou como pessoa, mas também nos deixou aqui um legado de livros, de informações e sabedorias que realmente fazem muita diferença hoje na sociedade brasileira e também na população mundial. Talvez no Brasil ele não seja tão reconhecido, né? Infelizmente as notícias perturbadas, né? As informações distorcidas que passam sobre a pessoa dele, mas fora do Brasil ele é renomado, né? Principalmente nos Estados Unidos da América, ele é muito reconhecido. Afinal de contas, se tornou a maior autoridade no mundo debatedora sobre o comunismo e o socialismo. Tanto é que era muito interessante quando as pessoas chegavam para fazer debate sobre socialismo e comunismo com ele. Ele era bem na lata, né? Ele falava assim: o que você já leu? Você já leu alguma obra sobre comunismo e socialismo? Aí a pessoa falava: não li nada. Ou li alguma outra coisa, né? Aí ele falava: bom, se você não leu nada, então você continua um comunista. Se você tivesse lido alguma coisa, você nem debateria, você já teria deixado esse sistema de governo, né? Então era bem interessante algumas coisas que ele deixava bem explícitas às pessoas. E realmente ele trouxe um legado de despertar para a sociedade. Afinal de contas, né, as informações estão aí na nossa frente. E o filósofo, ele tem por característica ensinar a gente a pensar. Na minha opinião, a filosofia é uma das sabedorias humanas que tem que estar acima de tudo, porque ela ensina a gente a pensar, a raciocinar e compreender a sociedade que nós temos. E Olavo de Carvalho fez isso de maneira suprema, de maneira muito inteligente. Afinal de contas, ele já era rompido contra o sistema, né? Ele já detestava muitas coisas. E por ele ser, né, assim, uma pessoa que não gostava do sistema, ele já era uma pessoa mais seca, mais trabalhada, né, mais lapidada. E não se dobrava para muitas coisas, né? Essa perseguição contra a pessoa dele é porque ele não se vendia ao sistema. Ele era muito exato, muito coeso nas palavras, né? E muito autêntico. E essa autenticidade dele revelou realmente uma coisa muito importante, que hoje, né, nós temos aí acontecendo diante de todos nós. O mundo que nós estamos vivendo não é esse mundo de verniz, de coisa bonita que é colocada. Realmente ele profetizou coisas assim incríveis. Poderia aqui falar um vídeo de várias horas de coisas profetizadas por ele, mas não por ele ser um bidu, mas por ele realmente ter o conhecimento de história. A mais recente foi a questão do presidente Obama, né? As previsões que ele fez antes do Obama assumir, e foram incríveis. Deve ter até na internet esse vídeo, algum artigo. E ele falava claramente tudo o que ia acontecer e realmente aconteceu. Isso chama-se filosofia, você filosofar sobre alguma coisa que ela terá caminhos, né? Mas os caminhos são muito evidentes, muito óbvios. E na sociedade brasileira ele não foi diferente. Ele mostrou para todos nós o que iria acontecer depois de tantas décadas de dominação desses sistemas alternativos, né, de comunismo e socialismo
na sociedade brasileira, que estava impregnado em tudo, né? E a gente percebe claramente, eu como professor parei de dar aula justamente por isso, porque se tornou impossível, né? E toda essa manipulação social, ela está num caminho a passos largos para um conflito entre as pessoas. E isso ele já falava há muitas décadas atrás. Uma outra previsão muito profunda dele, profundo conhecedor, aliás, de falar justamente sobre o Foro de São Paulo, né? Quem não se recorda do Foro de São Paulo? Eu lembro que na época a gente comentava, olha, o Olavo está falando disso, e as pessoas davam risada, inclusive dele, né? Quantas matérias falando, nossa, ele é conspiracionista, é uma pessoa que está louca, está fora da casinha. E ele foi a primeira pessoa a revelar sobre esse esquema. Eis que de repente, né, depois de tantas negações, você tem isso escancarado, né, na sociedade. Olha, tem um grupo de pessoas que querem fazer uma pátria grande na América do Sul, né, que é o Foro de São Paulo. E vocês já conhecem a história, então pesquisem quem não conhece. Bom, são coisas incríveis que Olavo deixou. Eu lembro que o primeiro livro de Olavo de Carvalho que eu consegui ler, né, que eu peguei nas mãos, era O Imbecil Coletivo, né, e também tinha outro que era Tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Eram livros bem inteligentes no final dos anos 90, que foi no momento que eu acabei vendo isso aí numa feira literária. E não tinha tanta relevância, né, isso daí. As pessoas quase nem falavam dele. Mas ele estava lá com o seu jeitinho, com as suas coisas, a sua super simplicidade, né? Uma pessoa muito autêntica. Eis que essa mesma pessoa que é tão especialista em comunismo e socialismo acabou fazendo um debate do século, né? Inclusive esse debate deve estar na internet também. Olavo de Carvalho e Alexander Dugin. É um debate assim que a gente vê o Olavo de Carvalho na melhor performance, né? Discutindo contra um russo, né? Muito interessante, pesquise sobre isso daí. Enfim, Olavo de Carvalho eu recomendei para muita gente. Quem me acompanha todos esses anos, né, tanto como aluno, como inscrito do canal, até os próprios amigos, eu sempre falo, olha, recomendo você ler, ver alguma coisa, estudar Olavo de Carvalho, porque ali se revela muita coisa. E muita gente, às vezes, por má interpretação ou por preguiça, acaba pegando o que se tem aí, né, no ar, né, no que a imprensa, no que a velha mídia mostra, que sempre relata um Olavo de Carvalho ácido, um Olavo de Carvalho astrólogo, né, um Olavo de Carvalho problemático. E às vezes eles não têm a profundidade ou não querem entrar num debate e falar justamente o que ele tem de essência naquele comentário. Então pega as coisas muito rasas, muito plim plim, plim plim, plim plim, como muita coisa acontece, né? E acaba estragando, denegrindo a imagem, né? Aliás, a maior parte dos debates ele falava, quando a pessoa não sabe debater, ela vai te humilhar, ela vai partir para a discussão ad hominem, né? Que ele falava, que é a humilhação, partir para o cancelamento de reputação. Preciso, como sempre, explicando todas essas coisas, né? Talvez isso seja a origem do jeito ácido dele, né, de falar, que realmente é um jeito bem contundente, bem, como falar, o corte rápido. Bom, essas lembranças que deixa o Olavo de Carvalho para nós. Sei que é muito triste, né, perder uma pessoa como essa, uma pessoa que eu tô aqui colocando até minha reputação para falar bem dele, né? Não gosto muito disso, né? Porque a gente assinar embaixo sobre alguém é muito complicado. Mas está aí o legado que ele nos deixou. Se você quiser realmente aprender, pesquise com mais profundidade. Não caia nessas conversinhas da velha mídia, da imprensa. E, sobretudo, né? A gente tem algumas coisas bem particulares que o Olavo nos deixou. E é incrível que a última mensagem que eu aprendi com ele, né? E que ele nos deixa é exatamente o que aconteceu no dia do falecimento dele, né? O falecimento que ele nos deixa a seguinte mensagem: ele nunca gostou de gente boazinha. Aliás, essa era a marca registrada de Olavo de Carvalho, né? O politicamente correto ele detestava. Por isso que ele era essa figura diferente, né? Ícone.
Porque o politicamente correto já é o nome maldito, né? A pessoa está sendo politicamente correto. E o que é o político, né? Para pensar. Político é aquela coisa de, vamos fazer uma coisa política, né? Vamos fazer uma coisa meio marqueteira, uma coisa para... A politicagem é o quê? Ganhar votos, né? E para ganhar votos você tem que ser bonzinho, você tem que fazer um papel. Infelizmente é assim que funciona, né? É desse jeito que eles acham que as coisas funcionam. Então ele sempre foi contra o politicamente correto. E, graças a isso, ele sempre foi contra os bonzinhos, falsos bonzinhos. Que é o que nós temos hoje, né, no mundo inteiro. Essa questão das pessoas que se revestem com uma fantasia carnavalesca, né? Oh, nós somos o bonzinho, nós vamos salvar a população, é pro seu bem, isso é muito legal, né? E vocês vão ver que nos discursos bem ácidos do Olavo de Carvalho, bem autênticos, ele fala bem claro sobre isso, né? Ele é muito contundente nessa fala, nessa explicação. E graças a isso, né, nós temos hoje, então, nesse dia do falecimento dele, a manifestação do ódio do bem, né? É uma coisa bem politicamente correta que tem hoje no Brasil, né, nas mídias sociais. Se a gente fala uma coisa autêntica, a gente é maltratado por ser da direita, conservador, por ser uma pessoa cristã, mas quando outra pessoa fala, né, que é do lado contra, né, aí é ovacionado, é querido, o vídeo não cai, a publicação não cai, a pessoa não é processada nem nada, tudo é tranquilo. Então tá aqui, ó, a pessoa fala um discurso, né, não vou citar o nome, mas é um ator famoso aí, vocês já vão se confiar quem seja, e tá aí, né, o discurso da pessoa, olha só que coisa absurda. É o ódio do bem, né? Mais uma vez, Olavo de Carvalho acerta na sua previsão de boca cheia, né? Onde ele fala que ele detestava os bonzinhos, estão aí os bonzinhos do bem, né? O ódio do bem, as pessoas que falam que querem tudo de bom e de repente destilam toda essa raiva que a gente não tem que desejar a morte de ninguém, não é assim que as coisas funcionam. É óbvio que eu não concordava 100% em muitas coisas do Olavo de Carvalho, porque nós somos pessoas diferentes, como todo mundo tem que ser, né? É o que eu falo para vocês como alunos, né? Como pessoas que me seguem, como ouvintes, como pessoal aí inscritos do canal. O que eu falo aqui é uma opinião minha, cabe a você aceitar ou não, né? E é importante você ter o discernimento. Olha, talvez você deve pensar assim, o que você acha? E é assim que eu sempre observei o Olavo de Carvalho. Mas achei uma coisa muito interessante, né, dos tempos de África que eu vivi, quando o Olavo de Carvalho falava sobre as manipulações do continente africano e toda essa questão dos falsos, né, querendo trazer a prosperidade por lá, implantando todos os sistemas, né, de brigas, de guerras, as mudanças, né, de sistemas de governo, saindo de governos mais liberais, entrando em governos ditatoriais no continente africano. E ele sempre falava com uma boca cheia isso daí, porque sempre isso estava conectado a uma palavra que as pessoas quase nem imaginavam que existia, né, que era o metacapitalismo e o globalismo, né? Então, são duas coisas que hoje estão muito altas, né? Ele foi uma das pessoas que revelou tudo isso para as pessoas. Olha, o metacapitalista é a pessoa que acredita no capitalismo para ganhar dinheiro, mas ele não quer concorrência. Por não querer concorrência, então ele quer um sistema comunista de governo implantado, onde ele se torna o único concorrente vendendo para o próprio Estado, né? Então, a gente tem visto isso, né? As coisas assim, né? Mega corporações sendo donas, enquanto os pequenos não podem fazer muita coisa, né? Parece que existe um certo monopólio em algumas coisas. Nos países socialistas e comunistas acontece com muito mais frequência. É interessante tudo isso. E Olavo de Carvalho explicou muito claro pela história e por informações assim que ele passava, por esses estudos que ele tinha, né? Ó, a coisa é desse jeito, vai acontecer dessa maneira e é assim. Então a África, por ter todas aquelas riquezas, aconteceu muito isso. Aconteceu na União Soviética, na antiga União Soviética, quando caiu ali, né, um sistema, e de repente perceberam que tinham pessoas ricas num sistema e onde tem as pessoas pobres também, né? Então tinha um pouco de rica, a maioria mais pobre. É incrível, né? As previsões incríveis, né? O esquema da Rodésia, né? O que aconteceu na Rodésia. Então,
são coisas que a gente pode assim debater por horas aqui sobre essa filosofia que o Olavo de Carvalho nos ensinava e nos explicava por que era dessa maneira. Uma outra previsão assim surpreendente é a questão social, né? A questão de gênero, essa questão dos pequenos, né? Essa manipulação aí. Olavo de Carvalho falando sobre a questão das preferências que as pessoas teriam, e algumas coisas iam ser tratadas como doenças, né, como coisas assim, para ter uma coisa mais branda, né, como um probleminha social. Enfim, né, o Olavo de Carvalho era muito aberto e muito contundente nessas explicações. Basta vocês pesquisarem aí, quem já fez curso com ele sabe muito bem o que eu estou falando. E essas coisas, né, como apareceu hoje na mídia, né, morre Olavo de Carvalho, e colocam lá que ele era contra a coisinha que tinha aí, que ele não acreditou que ia ter toda essa coisa aí, essa doença, que eu não posso falar aqui para não estragar o vídeo. Então são essas coisas que as pessoas perdem a oportunidade de falar. Parece que existe o mesmo discurso. Ah, ele por ser contra um sistema, ele é contra nós. Então nem vamos falar de Olavo de Carvalho. Mas tem algumas coisas que foram retiradas aí que eu até deixei aqui como vídeo para vocês verem um trechinho, alguns segundos para vocês verem a profundidade desse filósofo. E vocês vão falar, caramba, por que eu não escutei isso antes? Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Como é que você estabelece hegemonia numa universidade? Através de um procedimento único, que é a orientação de teses. Você selecionando as teses que você aprova, você assegura que a próxima geração de professor vai ser igualzinho a você. Pega nas universidades brasileiras, nos últimos 30 ou 40 anos, e pergunta assim, quantas teses anticomunistas foram aprovadas? A resposta é nenhuma. O anticomunismo está proibido nas nossas universidades, está proibido na nossa vida. Não é a pregação comunista, é a supressão do anticomunismo. Esse é que é o problema. Então realmente ele foi um sábio nessas explicações sobre política, sobre educação, sobre empresas, sobre essa questão do mercado, do metacapitalismo, do globalismo, né? Enfim, sobre essa questão de relacionamentos, sobre essa questão religiosa. É incrível, né? Mas realmente tem muita coisa para vocês aprenderem. Esperamos que aproveitem o legado que ele deixou para nós. Tem muita coisa interessante. E para finalizar, né, é triste, por exemplo, que muitas pessoas falam Olavo, o astrólogo, né, depreciando ele como se a astrologia fosse uma coisa de quinta categoria. É complicado, né? Eu sei porque eu já passei por isso também no meu trabalho, né? Então as pessoas não entendem que um ser humano, quando ele rompe com o sistema, ele perde títulos, ele não quer títulos, né? Comigo foi a mesma coisa, eu não quero mais títulos, eu sou uma pessoa tranquila. E Olavo de Carvalho também não queria mais título, mas aí pegam ele por alguma coisa que ele fez. Olha, o astrólogo, né? A pessoa que foi vista fazendo astrologia e querem depreciá-lo, né? Como se ele não fosse um filósofo. Mas se vocês verem a história, se não me engano, o Brasil Paralelo é um dos poucos canais que mostra a verdadeira história dele, né? Se vocês pesquisarem na internet, vai entrar ali, Olavo astrólogo, Olavo não sei o que, mentiroso, blá blá blá, negacionista, pai do bolsonarismo, né? Umas coisas que não tem nada a ver. Mas se vocês verem, por exemplo, a resenha do Brasil Paralelo, vocês ficarão assim, muito entusiasmados em querer pesquisar mais ainda, né? E pegando justamente esse gap, né? Olavo de Carvalho foi uma múltipla pessoa, né? Ele foi uma pessoa autodidata em muitas coisas, e a maior depreciação também que põe em cima dele que ele é o guru do Bolsonaro, ele é o pai do bolsonarismo, mas pelo contrário, né? Olavo de Carvalho, ele não foi isso, né? Até tem coisas que as decisões do governo são totalmente ao contrário do que ele falava que tinha que ser feito. Então como que um guru pode ser dessa maneira? Na verdade, o que ele trouxe é a exposição da manipulação que o povo brasileiro estava enfrentando, né? Ele foi o que mostrou o Teatro das Tesouras, literalmente. Que eu falei até na live de domingo, né? Que o primeiro Teatro das Tesouras que eu tive notícia quando estudei foi justamente a Revolução Alemã, né? De 1918, 17. E Olavo de Carvalho mostrou isso, né? História, pessoal.
e mostrou o que o Brasil estava enfrentando já há algumas décadas, né? O teatro das tesouras, né? Onde finge aqui, finge lá e vamos salvar o povo, vai acontecer coisas melhores e nada muda. Pelo contrário, a sociedade só está afundando e combatendo um contra o outro. Então, o que eu aprendi também com o Olavo de Carvalho foi justamente isso. Quanto mais você quer ajudar as pessoas e revelar uma realidade, mais as pessoas te perseguem por você estar sendo espontâneo, por você querer ajudar. Elas preferem o que o Olavo combatia, que é o falso bonzinho, o político, né? Então, é isso que as pessoas gostam, do politicamente correto. Ai, que legal, olha lá, o artista falou tal coisa, olha, o fulano de tal é autêntico, falou que gosta de tal coisa. Mas eu vi, né, no meu dia a dia, vejo até hoje a hipocrisia dessas pessoas, que diante das câmeras, diante do povo é um jeito, né? E quando estão na vida íntima delas são totalmente diferentes, porque rola isso aqui interesse, quem paga mais? Quem paga mais eu faço o papel. Afinal de contas estamos no mundo de tudo pose, como já dizia Lobão, é tudo pose, né? E é isso que está acontecendo. Mas as pessoas estão se iludindo, né? As pessoas brasileiras tiveram grande chance de mudança. Será que elas vão aproveitar essa grande chance? Na visão realmente, né, de Olavo de Carvalho, a política é a manipulação total, né? A gente precisava ter governos diferentes. E é realmente isso que vocês precisam entender. Não é a política que muda, mas sim as pessoas que mudam as coisas através dos seus conhecimentos, através do que elas aprendem e o que elas despertam dentro de si. Então, uma vez que você não é mais inocente, você se torna uma pessoa sábia. E você se torna uma pessoa esperta para não cair no conto, não cair nas mentiras. Eu vejo hoje, né, que o Olavo de Carvalho abriu muito essas portas e as mentes das pessoas, com um acervo de tantos livros legais que você pode ler, que são muito bons, né? E esses livros realmente são para poucos lerem. Não é um livro para você abrir o primeiro capítulo e parar. Não, é um livro que você tem que ler várias vezes e interpretar. São coisas bem profundas. E é isso que salvará a população dessa loucura que nós temos pela frente. Porque não sei se vocês estão percebendo, né? Estamos vivendo tempos loucos, tempos interessantes, né? Históricos, tempos de grandes manipulações, tempos em que o maior produto é você como ser humano e eles querem o que você é, mas eles querem o que você seja para eles, porque você é um produto, é algo montado pelo sistema, pela elite global, por tudo que está aí. E Olavo de Carvalho, como um grande mestre, falava muito sobre essa questão da elite global. Pessoal, é justamente isso, né? Um sábio, uma pessoa que deixa aí muitas coisas interessantes para todas nós e infelizmente se foi, mas, né, ninguém morre na véspera, a gente sempre fala isso. Na verdade ele se foi realmente fazendo seu legado e como eu comecei, né, o vídeo, deixei a informação mais importante que ele fala, né? Quando você morre, o que você tem que deixar? O que você imaginou que deixaria e ele deixou essas informações para as pessoas. É emocionante sim, pessoal. É uma pessoa que trouxe um grande despertar. É uma pessoa que eu me orgulho muito de ter conhecido. Descanse em paz, Olavo. E onde o senhor estiver, que o senhor traga realmente essa clareza que sempre o povo precisa. Né? Como os filósofos, grandes filósofos que tivemos aí no planeta, essa parte desse rol de pessoas sábias que despertam a mente humana, que é tão importante ser desperta, para que não caia no engodo, para que não caia nessa manipulação de massas, para que não se torne gado de um sistema. É isso aí. Honrar a todos, obrigado pelo vídeo, por ter assistido ao vídeo, se inscreva no canal e arrivederci, professor Olavo de Carvalho, o grande filósofo.